Fala, cafezeira! Vou fazer uma declaração aqui. Sou fã daquele cara lá, o Celso Chapelin. Meu sonho é ser, como é que fala? O âncora do Globo Repórter. Hoje, no Globo Repórter, aparece as araras. Onde vive, do que se alimentam as araras? Hoje nós vamos falar dessa variedade que foi batizada como arara, por isso eu fiz essa brincadeira aí no começo. É um híbrido natural descoberto lá no Paraná pelo engenheiro agrônomo Francisco Barbosa Lima no ano de 1988. Quando eu vim para o Paraná em 73, eu só conhecia café na xícara, mas eu me apaixonei pela cultura. O café tinha se tornado uma atividade muito importante para o país, né? Era basicamente a fonte de divisas para o país, exportação. O café era responsável por 80% da balança comercial brasileira. E na época foi criado um movimento dos produtores, criaram o Instituto Brasileiro do Café, que era uma autarquia com patrimônio próprio. Essa autarquia era responsável por gerir todas as atividades do café. Ele buscou algumas sementes de Ubatã vermelho no IAC e aí fez o plantio. E aí no meio desse plantio surgiu duas plantas com uma variação de cor, com a coloração amarela. E aí ele pegou essas duas plantas diferentes, começou então uma ramificação dessa variedade amarela que ele percebeu que tinha um diferencial. Aí ele trouxe essas sementes para a Fundação Pro Café, que tem uma lavoura experimental na cidade de Varginha. E ali começaram os trabalhos de entender melhor essa variedade. E ele ganhou esse nome por conta da cor, né, de ser amarelo. E a gente fez essa menção, né, as araras, que tem um amarelo vivo, Brasil, enfim. Então é uma coisa que ficou meio característica e foi batizado de arara. Então o arbusto de arara, ele tem a copa um pouquinho mais achatada, porém as hastes da copa são mais alongadas. É uma planta mais cabeçuda, ela fica mais larga. E ela é uma planta de porte baixo. E isso, querendo ou não, facilita o momento da colheita. Ela se adapta em diversas condições climáticas, é uma planta de alta produtividade e ela tem uma curiosidade que, pelos estudos e todo o mapeamento que foi feito, ela tem um índice muito pequeno de moca, que é aquele grão redondinho que a gente já falou aqui, que lá atrás era um problema, né? Então essa planta, se ela existisse lá atrás, ela seria uma ótima opção para reduzir o índice de moca. E faz muito sentido, porque o moca normalmente dá nos arbustos de copa mais alta, né, onde tem uma produtividade menor na copa e aí gera muito moca. Como o arara tem a copa mais densa e ele é mais baixo, sinal que a planta consegue alimentar todos os frutinhos de forma mais padronizada, consequentemente minimiza o volume de moca nesse tipo de arbusto. E ainda falando da semente, ela é conhecida por ter sementes maiores. Isso é ótimo para o produtor, porque ele tem um aumento da chance de ter os cafés nível exportação, porque eu já disse aqui no vídeo de classificação, vou deixar aqui para vocês no card, que uma das coisas que é feita é a separação do diâmetro da semente. E quanto maior ela é, mais padrão fica a bebida, mais fácil fica de torrar e a chance de se ter um café especial é um pouco maior. Uma outra curiosidade dessa variedade é que ela tem uma resistência, quando falta chuva, ela se nutre, né? Ela se sobrevive bem com uma escassez de água. Obviamente precisa do mínimo de água, mas em relação a outras, ela se adapta bem quando falta essa chuvinha aí. E tem uma outra coisa, que a maturação do arara em relação aos demais cafés, ele é o que vai ficando por último na safra. Isso também é muito bom quando o produtor precisa dessa distância, porque às vezes o produtor tem um espaço pequeno de processamento e se ele colhe tudo de uma vez, ele não consegue escoar todo aquele café, ele não consegue pôr para secar tudo junto. Então é fundamental para o pequeno, médio produtor ter essa diferenciação de maturação na lavoura, porque aí ele consegue trabalhar tempos diferentes de colheita, consequentemente de forma mais organizada, prezando pelos passos que precisa de um café especial, por exemplo. E agora, um cuidado que tem que ter com a colheita do arara é como ele é mais tardio, vai chegar um momento, no meio da safra normalmente, ele já está mais bem desenvolvido, já está até com uma coloração legal, porém ele ainda não tem muito caldo, né? Ele ainda está meio duro.
Isso pode ser um problema, porque como a coloração dele é o amarelo para estar bem maduro, ele vai para um amarelo gema, uma coisa bem mais escura, parece uma gema de ovo. E a gente tem um termo que a gente usa aqui para o amarelinho bem madurinho, ele começa a dar umas pintinhas. A gente fala que quando ele começa a ficar carijosinho é a hora de colher. Então toma cuidado só para não colher ele fora do ponto de maturação, consequentemente você vai perder na bebida. Tem uma outra coisa que ele é muito bom, é que esse café ele é super resistente à ferrugem, que é uma praga muito comum na cafeicultura, principalmente na cafeicultura de montanha. Pelos testes de comportamento dessa variedade, ele é praticamente isento à ferrugem. Então isso é um benefício para o produtor que escolher essa variedade para ser cultivada na fazenda. E agora, falando para a qualidade, né, além de todas essas questões que ele apresenta de vigor, alta produtividade, resistência, maturação tardia, a gente tem relatos já aí no mercado de especial que os grãos de origem Arara, né, da variedade Arara, eles têm dado bebidas excepcionais, né? A gente tem um case aqui de um produtor que inclusive a gente já mandou para vocês aí no clube, que é o Robson Vilela, para você que é assinante do nosso clube. Se você ainda tiver os cards guardados aí, procura lá que você vai achar. Robson Vilela. A gente mandou um Arara dele para vocês. E era um Arara excepcional, com notas de rapadura, super doce, frutado, enfim. Então, essa variedade ela já tem sido cultivada aqui na Mantiqueira e ela tem mostrado um potencial muito grande em todos os quesitos que eu já falei até agora, e o mais importante, que é a xícara. Então é uma variedade aí que começou a se desenvolver no mercado especial, né? Quando a gente pega o relato do Pro Café, começou um trabalho de desenvolvimento em 2000 e hoje ela já tem sido mais falada no mercado de especial. Os relatos que a gente tem aqui na região são de coisas aí de 3, 4 anos de que essas variedades foram inseridas. Então, vou deixar aqui para você, produtor que produz arara aí na sua fazenda, deixa aí nos comentários para a gente entender como é que esse café está se comportando aí. Para você consumidor que já tomou algum arara em algum lugar, deixa aí também nos comentários qual foi a sua experiência em estar tomando essa variedade. Para fechar, os vídeos de variedades são super legais para a gente entender mais sobre essa mística que tem por trás das variedades, mas como eu costumo dizer em todo o vídeo, a variedade ela é fundamental para quem produz, né? Entender todas essas pontos fortes e pontos negativos em relação à inserção dela na fazenda. Porém, para nós consumidores, o que vale é a bebida. Não adianta nada ser um arara se não tiver qualidade. Lembrando que se colher podre, se colher verde, se não cuidar bem do pós-colheita, se não souber conduzir bem esse café até ele chegar na xícara, você pode fazer ele se perder, né? Então as variedades, elas são um atrativo, obviamente, a partir do momento que a gente conhece bem delas. Agora, cabe você, produtor, cuidar dela aí de forma correta para conduzir ela bem para a xícara e depois deixa com a gente fazer o trabalho de torra, preparo. E se o café for bom, meu amigo, pode ser arara, periquito, papagaio, pode ser a raça que for esse passarinho. O importante, o papagaio é bom, o papagaio fala mais de uma língua. O importante é realmente a bebida. Mas fica aqui mais um vídeo de variedade para vocês. Ainda tem uma variedade de tipos de café que a gente ainda vai vir aqui contar um por um. Então eu encerro esse vídeo que eu já falei mais que arara, uma maritaca, arara, é parente, né? Os dois são irmãos. E a semana que vem tem mais.